meus irmãos, como vão? Este é mais um culto de reflexão e oração. Nós tivemos no domingo à noite o nosso culto presencial, mas nós continuaremos com alguns cultos online, nos fazendo lembrar que não importa onde nós estejamos, nós ainda podemos louvar a Deus e Ele continua nos chamando para seu serviço. Isso nos dá mais uma interpretação do famoso hino, né? Um hino que eu particularmente gosto muito, que os irmãos provavelmente conhecem, em que o refrão canta: quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Então é quando, não onde. A gente pode estar em qualquer lugar. Quando Ele chamar, a gente vai atender e a gente vai continuar louvando a Ele e vamos continuar em seu serviço. Então, que tenham todos um bom culto. Vamos para mais um devocional. A passagem que eu trouxe hoje está em Hebreus 10, 23 e 24, que diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros, para incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, que nós possamos acolher a palavra do Senhor e não deixar apenas para nós, mas que nós possamos expandir esse amor às pessoas que precisam da palavra do Senhor, a não desistir dos caminhos e das boas obras. Vamos orar, irmãos? Querido Deus e Pai, agradecemos por mais um dia de vida. Agradecemos também, Senhor, por nos abençoar e nos proteger. Obrigada, Pai, por nunca desistir de nós, mesmo nós não sendo merecedores do seu amor. O Senhor jamais nos deixou para trás. Que o Senhor, Pai, possa continuar olhando por todos os seus filhos. Que o Senhor possa colocar sabedoria e discernimento. Que nós possamos, Pai, levar a sua palavra às pessoas que necessitam do seu amor. Que necessitam entender que só o Senhor é o nosso único Salvador. Que o Senhor é o nosso caminho. Pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém. See
Boa noite, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que Deus continue abençoando ricamente suas vidas. Nesta noite eu gostaria de falar sobre a segunda vinda de Cristo. O texto que nós vamos usar está em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Um dos grandes aspectos mais fascinantes da Bíblia é que ela conta o que vai acontecer. Tanto o Velho como o Novo Testamento afirmam que a história está se dirigindo para um clímax e que Deus soberanamente controla essa marcha. A intenção do Novo Testamento, ao apresentar afirmações sobre a segunda vinda de Cristo, não é para satisfazer, claro, a curiosidade das pessoas, mas sim para dar convicção pessoal da necessidade de que todo crente tem de santificação, de vigilância e de esperança. Em Mateus 24, 42, o Senhor Jesus disse: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Cristo pode vir para você, ou você pode ir para Ele. Você está preparado? Vejamos alguns pontos fundamentais para considerarmos sobre a segunda vinda de Cristo. Primeiro ponto: é certo que Cristo voltará? Olha, é tão certa a segunda vinda de Jesus Cristo como foi a sua primeira vinda. As profecias bíblicas sobre o nascimento, sobre a morte, sobre a ressurreição e sobre a ascensão de Jesus se cumpriram literalmente no tempo determinado por Deus. Existem mais de 250 referências só no Novo Testamento sobre a segunda vinda. E é uma palavra de Deus, palavra inerrante, infalível, que não pode mentir, que certifica a realidade da segunda vinda de Cristo. Eu quero destacar alguns versículos que vão mencionar sobre esta verdade. Lá em João 14, versículo 3, diz assim: E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ainda em Apocalipse 3, 11, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Em Mateus 24, 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ainda em 2 Pedro 3, versículo 10, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Então, embora ninguém saiba o dia e a hora da volta de Jesus, a Bíblia indica sinais, apontando a preparação do cenário, que antecederão o maior acontecimento da Terra. Em destaque alguns textos para nossa compreensão. Por exemplo, Daniel 12, 4. Mas você, Daniel,
Feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Vemos aqui: o saber se multiplicará. Estamos no século da cibernética, da engenharia, da tecnociência, do 5G, da inteligência artificial, da robótica e outras coisas mais. Ainda o texto de Mateus, capítulo 24, de 4 a 5, nos diz: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Engano religioso. O liberalismo teológico, em que a verdade inerrante e infalível das Escrituras não será mais absoluta, porém relativizada. Vemos a principal obra de Satanás, que é promover o engano, mentira, distorção da verdade de Cristo. Ainda em Mateus 24, de 6 a 7, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. O que vemos então? Convulsões naturais, sociais, políticas, guerras, fomes, pandemia, terremotos, tsunamis, desastres naturais. E o texto de Mateus 24, 12? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Vemos aí a multiplicação da iniquidade. Uma sociedade hedonista considera o prazer a finalidade da vida. É o grau superlativo do crescimento da iniquidade, declínio espiritual no seio do cristianismo. Mas e o texto de 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, na parte A? Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. A apostasia, a deserção da fé, o descomprometimento, o racionalismo, o secularismo, liberalismo, o ecomunismo. Apostasia no rude modernismo teológico que procura destruir a veracidade da palavra de Deus. Temos ainda 2 Tessalonicenses 2, nos versículos 3, a parte B. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este homem do pecado não é outro senão o anticristo, que é a unificação política e religiosa do mundo. Já do mundo, nos dias do apóstolo João, quando ele escreve a primeira epístola, lá no capítulo 2, versículo 18, e diz assim: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Vemos então aí que é certo que Cristo voltará. Agora, uma outra pergunta. Por que Cristo voltará? Na sua primeira vinda, Cristo se esvaziou. Ele nasceu humilde, no lar humilde, numa manjedoura. Ele veio como servo, veio como cordeiro, veio como ovelha muda, veio para morrer na cruz, veio para se fazer pecado por nós. Na sua primeira vinda, Jesus foi humilhado, foi cuspido, foi esbofeteado, ele foi preso, foi traído, foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, foi pregado,
na cruz. Na sua segunda vinda, virá como Rei exaltado, como Senhor dos senhores, como juiz de toda a terra. Virá como leão da tribo de Judá, se assentará no trono, julgará as nações, todo joelho se dobrará diante de Deus. Ele julgará as nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, como está lá em Mateus 25, de 31 a 33. Ele julgará os ímpios, ele enviará os seus anjos para recolher os ímpios e lançá-los na fornalha do fogo ardente. Ele lhes dirá: apartai-vos, malditos. Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Os que escaparam da justiça terrena não escaparão da ira do Cordeiro. Os pecados ocultos, eles serão revelados. Naquele dia será julgado o segredo dos corações dos homens. Os ímpios desejarão a morte, mas esta fugirá deles. Ele também julgará os cristãos nominais, como está em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor. Em Mateus 25, de 11 a 12, mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Vemos aí as virgens loucas que baterão a porta tarde demais. E aí no texto de Mateus 22, de 11 a 13, não há lugar no banquete sem veste nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas também aquele dia será dia de trevas e não de luz, como está em Amós 5,18. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Malaquias 3:2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Mas também, quando ele vier, ele julgará as forças espirituais do mal, a falsa religião. Lá em Apocalipse 18, 2 e versículo 20, e ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia,
ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Celebre o que se deu com ela aos céus. Celebre os santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Também o anticristo, Apocalipse 19, 20, mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Também sobre o diabo, Apocalipse 20, 10, o diabo que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta, o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Mas Jesus Cristo virá também, na sua segunda vinda, para julgar a igreja. Ele julgará a igreja, como está em 2 Coríntios 5:10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Em 1 Coríntios 3:13, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, as obras serão testadas pelo fogo. Cristo virá para galardoar os santos, virá para nos dar corpos glorificados, virá para fazer novas todas as coisas, virá para exercer justiça, virá para entregar o reino ao Deus e Pai. Temos também um outro ponto. Quando Cristo voltará? Não sabemos o dia nem a hora, como está em Mateus 24:36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus disse aos seus discípulos que não lhes competia conhecer tempos ou épocas da sua vinda. Lá em Atos 1:7, ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Nós podemos sim esperar e apressar a vinda de Jesus, como está em 2 Pedro 3, de 11 a 12. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. A segunda vinda será surpresa. Mateus 24, de 45 a 51, também 25, de 1 a 13, e 25, de 14 a 30, nos fala exatamente sobre a segunda vinda, que será de surpresa. Será como a chegada do ladrão, sem aviso prévio, inesperado. Será numa época em que as pessoas elas estarão duvidando da segunda vinda. Será como nos dias de Noé. Não acreditaram que viria o dilúvio e continuaram comendo, continuaram bebendo, casando e nem se importando com o aviso solene de Deus. Vigiai, vigiai, estai de sobreaviso. Você está preparado? O grande evangelista Moody, certa vez perguntaram para ele o que faria se ele recebesse um aviso de 24 horas da vinda do Senhor Jesus. Ele respondeu:
Se nesse instante recebesse semelhante aviso, eu faria exatamente o que já estou pensando fazer. Vamos também considerar como Cristo voltará. Cristo voltará pessoalmente. Atos 1, de 9 a 11, nos diz que ele voltará pessoalmente, fisicamente. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles, 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus também voltará visivelmente. O texto que lemos de Apocalipse 1, versículo 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Mas ele também voltará repentinamente. Será como relâmpago que sai do Oriente e vai ao Ocidente. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele também voltará gloriosamente. Voltará nas nuvens, escoltado pelos anjos. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas estas considerações para mostrar que, baseados na palavra de Deus, Jesus Cristo voltará. Como conclusão, quando Cristo veio ao mundo, os céus se cobriram de anjos. Quando Cristo morreu, os céus se cobriram de trevas. Quando Cristo voltar, os céus e a terra serão abalados. Os ímpios tremerão. É o dia da vingança do Deus Todo-Poderoso. É o dia do juízo. Tudo que foi feito às ocultas virá à luz. Naquele dia, Deus julgará o segredo do coração dos homens. Os livros serão abertos. Não haverá defesa. Não haverá desculpas. Quem não tiver com o nome escrito no livro da vida será lançado no lago do fogo. O texto de Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15, nos traz esta narrativa. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. E para os remidos? Para os remidos será dia de glória, dia de coroação, dia de recompensa, dia de banquete, dia do conselho, dia consolo, dia do descanso,
dia eterno com Jesus e para Jesus. Apocalipse 22, de 12 a 14, diz: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Por este motivo, Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele diz: se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso vamos bradar, como está em Apocalipse 22, 20. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Portanto, a esperança do crente é a volta de Jesus. Por todos os problemas que temos passado, por todas as dificuldades e adversidades, de uma coisa nós temos certeza: Cristo voltará e nós estaremos com Ele e reinaremos com Ele por toda a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Amém. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, andarão e não se cansarão. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, correrão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão tão alto como águias. Vou esperar no Senhor, esperar no Senhor, no tempo certo, na hora certa, Ele me fará voar. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças,